Assim como os novos carros elétricos, os usados estão mais baratos do que nunca. Os preços dos carros elétricos depreciam tão rápido que alguns veem os modelos usados como uma ótima oportunidade para entrar no mundo eletrificado. Mas, ao mesmo tempo, deve haver uma razão para que os carros elétricos depreciem tão rápido. Carros elétricos usados são a maior roubada de todas, e apresentamos 5 razões pelas quais ninguém quer comprá-los. Número 5. Preocupações com a bateria. Sem dúvida, a bateria é a parte mais cara, e portanto, mais crítica de qualquer carro elétrico. Quando nova, a bateria representa pelo menos 30% do seu valor, às vezes até mais. Em outras palavras, vale milhares de dólares, e como qualquer outra coisa, tem uma vida útil. É por isso que todas as montadoras oferecem uma garantia especial para essa peça, que geralmente dura cerca de 8 anos ou mais, cerca de 160 mil quilômetros ou um pouco mais. Eventualmente, um dia, o momento de substituição chegará, e ao comprar um veículo elétrico usado, isso significa que está mais próximo do que ao comprar um novo. Nos carros usados, a garantia geralmente está perto da data de expiração, e isso não seria um problema se houvesse um método padronizado para medir a saúde real da bateria. Infelizmente, isso ainda não existe, embora a qualidade das células da bateria possa ser avaliada até certo ponto. Em qualquer caso, a experiência nos ensinou que as baterias degradam muito mais rápido do que a maioria dos fabricantes sugere. Vamos tomar a Tesla como exemplo, a fabricante de carros elétricos com sede em Austin, que detém mais de 50% do mercado de carros elétricos dos Estados Unidos, afirma que suas baterias preservarão pelo menos 70% de sua capacidade original após 10 anos. Bem, as coisas são um pouco diferentes na realidade, pelo menos se confiarmos nas fontes australianas, nomeadamente Gizmodo.com. Após apenas 3 anos, 3 anos são suficientes para perder 1/3 da autonomia máxima no caso desses 2 modelos da Tesla. Então, é bastante fácil concluir porque a saúde da bateria é de longe a maior preocupação de todo comprador potencial de veículo elétrico. Número 4. Custos de reparo e garantia. Uma das maneiras que os fabricantes de carros elétricos usam para convencer os compradores potenciais da qualidade de seus produtos é a garantia relativamente longa que eles dão em seus modelos. Geralmente, excede as garantias típicas dos carros a combustão interna, e esse é o tipo de tranquilidade que todos queremos. A maioria dos carros elétricos vem com uma garantia de bateria de 8 ou 10 anos, enquanto outras peças também são cobertas por um longo período. Mas, eventualmente, a garantia expirará, e é difícil dizer o que acontecerá a seguir. Do ponto de vista de um comprador de veículo elétrico usado, essa é uma das questões mais problemáticas, pois a maioria dos proprietários vende seus carros quando eles estão perto do fim da garantia. Isso significa que, logo após comprarem um veículo elétrico usado, os novos proprietários entrarão em áreas inexploradas de incerteza. Isso se refere principalmente aos custos de reparo extremamente altos, porque os carros elétricos não são baratos de manter, como alguns gostam de dizer. Sim, eles apresentam menos peças móveis do que os carros a combustão interna, o que significa menos potenciais quebras, mas a última pesquisa da Consumer Report mostrou que os carros elétricos estão longe de ser tão confiáveis quanto alguns pensavam. Não, eles causam 80% mais problemas do que os carros a gasolina, e as coisas se tornam ainda mais problemáticas quando você percebe que os custos de reparo são muito mais altos. Os carros elétricos não exigem serviços de manutenção regulares, como trocas de óleo, mas o que também está faltando são mecânicos especializados em carros elétricos. Encontrar um profissional treinado é muito mais difícil, e isso só aumenta ainda mais o custo total de reparo. Além disso, há a forma como os carros elétricos são construídos, o que não permite a reparação da maioria das peças. Em vez disso, você precisa comprar e instalar uma nova, o que é várias vezes mais caro. Os melhores exemplos são as colisões, onde mesmo uma pequena pode danificar o alojamento da bateria e custar milhares de dólares para reparar. Também não devemos esquecer que os carros elétricos dependem fortemente de sistemas de alta tecnologia e frequentemente requerem atualizações de software para funcionar corretamente. Ninguém sabe o que acontecerá em 5 ou 10 anos. Os fabricantes ainda estarão lançando atualizações ou os proprietários terão que contar com terceiros. Ainda é incerto, mas de uma forma ou de outra, isso provavelmente trará um custo extra. Número 3. Tecnologia ultrapassada. Os carros elétricos ainda são uma novidade, e, assim como qualquer outra nova tecnologia, as coisas estão evoluindo rapidamente. Com os carros elétricos, as coisas estão mudando rapidamente, então já estamos vendo o fenômeno do chamado e arrependimento do comprador, onde um certo modelo de veículo elétrico fica desatualizado em apenas alguns anos. A tecnologia de baterias é certamente o que mais afeta o apelo de um veículo elétrico usado. Os carros elétricos mais novos apresentam baterias mais avançadas, com maior densidade de energia e maior autonomia,
enquanto as novas químicas de baterias e sistemas de gerenciamento tornam as unidades mais novas mais duráveis e aumentam a longevidade. Além disso, há a questão da velocidade de carregamento, com modelos mais recentes reduzindo significativamente os períodos de carregamento em comparação com os modelos mais antigos. Vamos supor que alguém esteja considerando comprar um veículo elétrico de 5 anos. Uma das opções seria um Chevrolet Bolt 2019, que apresenta uma velocidade de carregamento de 50 kW e pode adicionar cerca de 145 km em cerca de 30 minutos. Se você usar uma unidade DC naquela época, essa era uma velocidade de carregamento decente. Mas hoje você tem modelos como o Hyundai Ioniq 6 com um impressionante carregamento rápido de 350 kW e a capacidade de adicionar 145 km de autonomia em não mais que 7 minutos. Com tal avanço tecnológico rápido em mente, só podemos imaginar como modelos como o Bolt parecerão em mais 5 anos e como se compararão aos modelos mais recentes do mercado. Por que alguém compraria um veículo elétrico desatualizado, prestes a se tornar arcaico, que logo poderá valer apenas uma fração do custo potencial de substituição da bateria? Número 2. Diferentes grupos sociais e suas preferências. Quando consideramos o potencial do mercado de carros elétricos usados, devemos nos perguntar quem compra carros elétricos. O rápido crescimento do mercado de carros elétricos aconteceu graças aos primeiros adotantes, famílias ricas que não se preocupam muito com o preço, custo de funcionamento e outras coisas associadas aos carros elétricos. Claro, esses tipos de consumidores não compram carros usados, o que limita significativamente o mercado de carros elétricos usados, porque aqueles que potencialmente comprariam um veículo elétrico usado são as classes média e trabalhadora, ou seja, famílias de baixa renda. Para eles, os carros elétricos nunca foram uma proposta particularmente atraente devido a inúmeras desvantagens relacionadas à posse de um veículo elétrico, começando pela ansiedade de carregamento, altos custos de reparo, etc. Esses consumidores ainda não abraçaram a tecnologia veículo elétrico, e, a julgar pelas tendências atuais, eles não o farão tão cedo. Simplesmente, essas famílias geralmente possuem apenas um veículo e preferem escolher uma opção mais barata, como carros a gasolina, com tecnologia comprovada e tranquilidade garantida. Suas escolhas são movidas por razões racionais. Eles não se importam muito com a tecnologia mais recente, emissões zero ou coisas assim. Eles escolhem uma solução mais acessível. Número 1. Preocupações típicas com carros elétricos. Embora mais antigos, mais baratos e geralmente desatualizados, os carros elétricos usados trazem o mesmo tipo de preocupações que os novos, e isso, mais uma vez, é o principal fator decisivo para muitos potenciais compradores. Porque, na prática, os carros elétricos se mostram mais problemáticos e mais complicados de possuir do que os carros a combustão interna. Por exemplo, a ansiedade de autonomia, que provavelmente é ainda mais acentuada com os carros elétricos de gerações mais antigas devido à degradação da bateria e à tecnologia mais antiga, em geral. A autonomia dos carros elétricos usados é certamente um dos fatores limitantes, especialmente para aqueles clientes que planejam viagens mais longas com frequência. Isso nos leva a outra preocupação comum: a infraestrutura de carregamento. Não importa se você está comprando um veículo elétrico novo ou usado, a ansiedade de carregamento é a mesma devido à infraestrutura que ainda não está desenvolvida o suficiente. Essa é certamente uma das principais razões pelas quais muitos hesitam em comprar um carro elétrico. A disponibilidade de estações de carregamento ainda é bastante limitada, especialmente em áreas rurais. Também vale mencionar que o tempo de carregamento pode exigir uma mudança completa no estilo de vida. Como já falamos, as preocupações com a longevidade e degradação da bateria são ainda maiores no caso dos carros usados, enquanto a substituição cara parece muito mais provável de ocorrer, o que afasta ainda mais os potenciais compradores de carros elétricos usados. Comprar um veículo de segunda mão significa que ainda há algum valor restante naquele carro e que os clientes ainda seriam capazes de obter algum dinheiro se decidirem vendê-lo nos próximos anos. Com os carros elétricos, isso parece um pouco mais complicado, considerando a rápida taxa de depreciação, que pode acelerar ainda mais considerando os avanços tecnológicos futuros. Encontrar técnicos qualificados, junto com os custos de funcionamento não tão baixos, é outra coisa que a maioria dos compradores potenciais leva em consideração, junto com os custos de seguro mais altos e preocupações semelhantes. Então, não vamos esquecer que, na época em que esses carros elétricos usados eram novos, a oferta era muito limitada. Os compradores de carros elétricos usados são limitados a apenas alguns modelos, o que é mais um fator de dissuasão. Outro problema com os carros elétricos usados é seu apelo visual, porque naquela época os fabricantes de carros ainda estavam projetando carros elétricos para acentuar sua natureza futurista. Hoje, os carros elétricos parecem mais convencionais e se assemelham mais aos carros a combustão interna do que nunca, o que é algo que a maioria dos clientes prefere. No total,
Os carros elétricos usados trazem muitas perguntas e poucas respostas, então não surpreende que a maioria dos clientes prefira ficar longe deles. Obrigado por assistir e inscreva-se no canal.